O vídeo de hoje não é específico sobre viagem, mas é sobre um tema muito presente no nosso dia a dia aqui em casa ultimamente e que de alguma maneira também vai acabar influenciando a forma como a gente viaja daqui a alguns anos. Eu tô falando da cidadania portuguesa, o processo de obtenção da nacionalidade para que você seja considerado um cidadão ou cidadã de Portugal, um cidadão europeu. A gente tá passando por esse processo agora e eu vim contar como tem sido, como começou, os documentos que a gente precisou providenciar para dar entrada nesse processo, quanto custou, enfim, esses detalhes do nosso processo que podem acabar ajudando outras pessoas que também estão pensando em dar entrada nisso agora. Vamos bater esse papo? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, para começar eu preciso dizer que eu não sou profissional, eu não sou advogada, eu não trabalho com esses processos de cidadania, então tudo que eu vou contar aqui é pela visão de uma pessoa que está passando pelo processo e não como profissional, tá? Acontece que eu tinha ali 1 milhão de dúvidas antes de começar e ao longo dos últimos tempos, desde que a gente começou a se envolver mais e de fato deu entrada no processo, eu fui tendo as respostas para muitas dessas dúvidas que eu tinha através do advogado, ou pelo andamento do processo mesmo. Enfim, é talvez bem possível que essas dúvidas também sejam as dúvidas de outras pessoas e por isso eu resolvi vir aqui compartilhar esse nosso processo, essa nossa caminhada. E bom, pra gente começar do começo, quem tá tirando a cidadania agora, na verdade, é o Kaká, o meu marido. Ele é neto de português. Então o histórico é o seguinte, a situação aqui é: o avô dele era português, nascido em Portugal, veio para o Brasil quando ainda era jovem e a minha sogra já é falecida. Então, para ele, só sobrou mesmo a opção de tirar a cidadania como neto. Se a minha sogra ainda fosse viva, a gente poderia talvez ter optado por tirar a cidadania dela como filha e depois tirar a cidadania dele como filho dela, que já seria portuguesa. Como neto, até alguns anos atrás, você precisava, além de comprovar ali esse parentesco, você também tinha que comprovar uma ligação com Portugal. Então, basicamente, você precisaria ter um apartamento em Portugal ou ter investimentos lá, enfim, tinha ali uma série de situações que podiam comprovar esse vínculo com o país, mas a gente não se enquadrava em nenhum deles. Agora, com a última mudança que fizeram na lei, pelo que eu entendi disso tudo, o vínculo ele continua sendo exigido, mas aí passa a valer o idioma. Então, brasileiros, por exemplo, que já têm aqui o português como língua nativa e tal, acaba meio que sendo presumido automaticamente esse vínculo. E isso facilitou essa questão da obtenção da cidadania para o neto, essa cidadania que pula uma geração, o pai ou a mãe no caso. Por isso a gente acabou só dando entrada nessa documentação agora. Ainda sobre isso de tem direito ou não tem direito, coisas que eu aprendi agora durante o processo. No caso dele, que é neto de português, e no caso dos filhos também, uma vez que você tem ali confirmada a sua nacionalidade portuguesa, ou seja, que esse processo ande, que ele seja analisado e deferido, essa nacionalidade ela é retroativa. Então, se você tem filhos, não importa se você teve esses filhos depois de adquirir a sua nacionalidade ou se você teve esses filhos antes, de qualquer forma, eles têm direito à nacionalidade deles também. E cônjuges, então marido, esposa e tal, têm direito a pedir a cidadania na constância do casamento, desde que esse casamento já dure pelo menos 5 anos, eu acho. Então, por exemplo, quando o processo do Kaká for finalizado, ele for deferido, ou seja, quando ele já for considerado ali um cidadão português, a gente já vai ter mais de 5 anos de casamento e aí eu posso dar entrada no meu processo. Se tivesse menos de 5 anos, eu teria que esperar completar esse tempo para só então dar entrada. E se por acaso a gente se separasse daqui até o final do processo dele, aí eu perderia o direito, porque independente de ser uma cidadania retroativa para ele, o que quer dizer que, em tese, ele já seria português durante o nosso casamento, o meu processo teria obrigatoriamente que ser iniciado na constância do casamento, ou seja, enquanto esse casamento ainda existe. Se a pessoa se divorcia e o casamento não existe mais, o cônjuge não pode mais dar entrada nesse processo de nacionalidade. Então, se aí o seu ex-marido ou a sua ex-esposa tirou a cidadania agora, você não pode adquirir essa cidadania através dele ou dela. Mas se vocês têm filhos juntos, os seus filhos podem. O que mais? Sobre a duração do processo. Bom, no caso dos netos, pelo que eu entendi, esses processos eles são analisados exclusivamente em Lisboa, que é onde está a maior parte dos processos e a maior fila também. Então é comum que esses processos sejam mais demorados. No nosso caso, a previsão que o advogado deu foi de 2 anos para concluir.
Isso é uma previsão, então pode demorar mais, pode demorar menos. Já no caso dos filhos, parece que esses processos eles podem ser encaminhados para outras cidades que têm menos demanda, então esses processos seriam analisados mais rápido e seriam concluídos mais rápido também. Eu já vou continuar contando sobre o nosso processo, por onde que a gente começou, quanto custou e tudo mais, mas antes, se você é novo ou se você é nova por aqui e você gosta de vídeos sobre viagem ou temas relacionados às viagens, já aproveita para se inscrever aqui no canal do Imagina, porque semanalmente a gente tem vídeo novo por aqui. E se esse vídeo tá te ajudando, se você tá gostando, aproveita também para deixar o seu like, assim a gente fica sabendo que tem mais gente interessada nesse assunto e aí eu posso pensar talvez em vídeos mais detalhados sobre cidadania, de repente trazer um advogado para tirar dúvidas, quem sabe. Então já deixa o seu like aqui embaixo para você mostrar que esse tema é bem legal para você e que você tá achando interessante. Agora, primeiro passo, né? Por onde foi que a gente começou? A gente começou pesquisando bastante na internet, lendo bastante, para que quando a gente, enfim, fosse procurar um advogado, a gente já soubesse ali mais ou menos o que esperar, o que perguntar, porque quando você chega numa situação dessa muito cru, você não sabe nem as dúvidas que você tem. Então, assim, pra gente primeiro foi isso, pesquisar. Tem muito material na internet, fonte não falta, então pesquisa, vai juntando as suas dúvidas, vai anotando tudo. Se você resolver se aprofundar mais nessa pesquisa, eu sei que tem muita gente que faz o processo todo por conta própria, sem contratar ninguém, sem contratar advogado. Acho que faz aqui pelos consulados do Brasil, parece, mas como o consulado ainda precisaria enviar esses pedidos para Portugal, porque só lá que eles são analisados, isso parece que acaba aumentando ainda um pouco mais a duração do processo. Mas, enfim, existe essa opção de fazer por conta própria ou a opção de contratar um serviço especializado. A gente está fazendo com um advogado aqui no Brasil. Esse advogado ele tem parceiras que trabalham com ele lá em Portugal, então o processo está sendo iniciado direto lá em Lisboa, através dessas advogadas da equipe. O nosso advogado ele já tinha feito o processo de um outro familiar, então a gente acabou indo por essa indicação mesmo, mas a gente consultou vários profissionais, empresas, até de fato decidir com quem que a gente ia fazer, levando em conta não só a indicação, mas também preço, disponibilidade e tal. E essa é a minha recomendação para você. Se você conhece alguém que já tirou a cidadania, que já tem essa nacionalidade, pergunta para essa pessoa quem foi o profissional que atendeu, se deu certo, se essa pessoa recomenda esse profissional. Pergunta nos grupos de amigos se alguém tem indicação de algum profissional legal. Pesquisa por empresas especializadas. Aqui pertinho de casa a gente tem uma empresa que é só de obtenção de cidadania portuguesa. Eu conversei com eles e, assim, por incrível que pareça, o orçamento era muito legal, era muito justo. Então pode sim valer a pena também. Mas se você for ver com empresas, assim, sem indicação de ninguém, lembra de dar uma olhada, assim, com calma nas redes sociais, nos comentários, para ver o que as pessoas estão falando, se tem reclamação, procura no Reclame Aqui, enfim, para se certificar ali de que é uma empresa séria, que não é golpe, que eles atendem direitinho, isso é bem importante. Agora, preço, é sempre o que gera mais curiosidade, né? Com a gente também era assim, a gente não tinha ideia de quanto a gente ia gastar nisso e às vezes as informações que a gente encontra na internet elas são meio desencontradas. E o que rola é que geralmente o câmbio vai acabar influenciando no tanto que você vai gastar. Geralmente as empresas ou os advogados já incluem aí nesse pacote as taxas que vão ter que ser pagas pelo processo lá em Portugal e, obviamente, isso tudo é em euro, então vai acabar variando aí o preço total de acordo com o câmbio. No nosso caso, as pesquisas que a gente fez, a gente conversou com empresas, conversou com alguns advogados, isso tudo agora no primeiro semestre de 2022, e os valores que a gente achou ficaram mais ou menos entre R$ 3.300 e R$ 5.200. Então você vê que os valores eles mudam bastante e você precisa pesquisar mesmo. Se você tiver irmãos, enfim, outros parentes que também tenham direito e queiram a cidadania, a melhor coisa que eu acho que você pode fazer é juntar e fazer junto, porque assim você consegue, de repente, pedir um desconto, cair um pouco o preço. Foi assim que a gente fez aqui, a gente deu entrada em 2 processos ao mesmo tempo e isso acabou barateando um pouco a parte de honorários do advogado e tal. E assim, esse não foi o valor total do processo, porque além disso a gente precisou, no caso, né, arcar com os custos dos documentos que foram necessários para dar entrada nesse processo. Então, no total de tudo, de todas as certidões que a gente precisou emitir, os apostilamentos que a gente precisou fazer, mais honorários de advogado, que a gente teve desconto porque estava fazendo em mais de uma pessoa, mais as taxas processuais lá de Portugal, a gente gastou mais ou menos, só no processo do Kaká,
R$ 4.900. Agora, sobre os documentos. Quais foram os documentos que a gente precisou providenciar lá em Portugal? O assento de nascimento do avô português, que eu já tinha encontrado pesquisando pela internet mesmo, há anos atrás, numa universidade lá de Portugal. Então, se você não tem esse assento de nascimento, essa certidão de nascimento do seu familiar português, né? Isso vai ter que ser procurado. Se você não encontrar sozinho ou sozinha, como eu por sorte encontrei, geralmente os advogados já fazem essa busca, mas você pode ter que pagar um valor extra por essa pesquisa. Geralmente tem esse valor. Então, lá em Portugal foi só o assento de nascimento do avô português, e aqui no Brasil a gente precisou de outros documentos. Esses documentos foram a certidão de casamento do avô português em inteiro teor, a certidão de nascimento da mãe, filha do português, né, em cópia reprográfica, a certidão de casamento da mãe em inteiro teor e a certidão de nascimento do Kaká, que é o solicitante da nacionalidade, em cópia reprográfica. Então, as certidões de casamento foram todas em inteiro teor e as de nascimento em cópia reprográfica. Essas certidões elas precisam ter firma reconhecida e elas também precisam ser apostiladas. A apostila de Haia, para quem não sabe, ele é um certificado, resumidamente, ele é um documento que faz com que essas certidões, enfim, esses documentos passem a ter validade em outros países. Então, todos os documentos que você vai mandar para Portugal precisam estar apostilados. Além das certidões, a gente também precisou mandar uma cópia autenticada da identidade, uma cópia autenticada do passaporte, uma procuração para as advogadas que vão dar andamento no processo lá em Portugal e também a certidão de antecedentes criminais do solicitante, no caso do Kaká. Tudo isso, tirando as cópias autenticadas e procuração, que não teve jeito, a gente precisou fazer ali com firma reconhecida, no cartório e tal, todo o resto eu fiz pela internet, eu não fui a cartório nenhum emitir certidão. Hoje em dia, assim, pelo menos aqui no Rio, mas eu imagino que em muitas cidades do Brasil você já consegue fazer esses pedidos de cartório online. Alguns cartórios já tem ali um sistema todo bonitinho, onde você coloca os dados da certidão, já consegue fazer o pagamento. E em outros casos eu precisei fazer esses pedidos por e-mail, mas também deu super certo. E no final todas as certidões foram enviadas aqui para casa por correios. O que eu fiz foi só juntar tudo isso, mandar para o advogado e quando estava tudo pronto ele despachou para Portugal para dar entrada de fato no processo. Agora a nossa parte está feita, não tem muito mais o que fazer a partir de agora, só acompanhar. Uma vez que o processo seja iniciado, parece que eles disponibilizam uma senha para que a gente consiga acompanhar por um site, ver ali o status do processo, como é que tá e tal, mas pelo que eu já ouvi de mais de um profissional, enquanto a gente estava ali fazendo a nossa pesquisa, definindo quem é que ia trabalhar com a gente, o que isso pode demorar assim, mais de um ano para que o processo saia da fila e comece a de fato ser analisado. Então muita gente fica ansiosa porque entra ali no site, não entende por que o status não mudou, acha que a culpa é do advogado, quando na verdade o advogado já fez a parte dele, mas o setor lá de Portugal que avalia esses processos realmente ainda nem conseguiu pegar a sua documentação para dar uma olhada. Então, assim, é possível que a gente não tenha atualizações no futuro próximo, mas à medida que as coisas forem acontecendo, que o processo for andando, eu venho aqui contar o que tá rolando, enfim, quando sair de fato eu conto direitinho como é que foi, quanto tempo demorou, e aí vai ter vídeo explicando como tirar cartão cidadão, como emitir passaporte e por aí vai. Então vai sim ter mais conteúdo sobre nacionalidade portuguesa por aqui, enquanto a gente vai mesmo descobrindo como é que funcionam as coisas e todos esses detalhes. E é isso, esse foi o nosso caminho por aqui até agora, como tem sido o nosso processo. Eu espero que esse relato tenha te ajudado um pouquinho, tenha de repente tirado algumas dúvidas que você tinha sobre isso. Se você também está passando pelo processo, deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos conversando por lá, vamos fazer essa rede de apoio enquanto a gente espera por um resultado. Se você já passou por esse processo antes e você quiser deixar alguma dica, contar quanto tempo durou, como é que foi, pode mandar nos comentários aqui embaixo também, que eu vou adorar ler e também com certeza vai ajudar outras pessoas. E na semana que vem eu tô de volta com mais vídeos de viagem por aqui, então não esquece de se inscrever e um beijo e até a próxima!